Muita gente olha para o artesanato e vê apenas uma peça pronta. Mas por trás de cada detalhe existe criatividade, estudo e uma história, que a partir de agora nós vamos conhecer a história do meu convidado, que é artesão, é da terra e tem uma história motivadora para você assistir a partir de agora. Quem é o meu convidado de hoje para falar de artesanato? Olá, eu sou o Francisco das Chagas, conhecido como Chagas Artesanato, natural aqui do município de Alegrete, em Uma, Piauí, e estou no Pode em Casa. Vou contar um pouco da minha história. Nesse primeiro bloco de perguntas, Chagas, nós iremos começar falando um pouco da sua infância. E para as pessoas entenderem melhor um pouco da sua história, gostaríamos de saber, você lembra qual foi o primeiro objeto, a primeira peça que você criou com as suas próprias mãos? Bem, Francisco, aí agora você tocou numa lembrança da minha infância, né? Que é umas coisas que eu fazia, eram os brinquedos para eu mesmo brincar, né? E aí eu produzia carrinhos. A primeira peça que eu comecei a produzir com o talo do Buriti era devido à necessidade do brinquedo para eu brincar, né? E aí a criatividade foi fluindo e eu produzia meus próprios brinquedos. E a maioria que eu produzia era carrinho, as caminhonetezinhas. Eu fazia e eu tinha uns colegas para brincar comigo, né? Eu gosto até de dizer que tinha uns colegas que gostavam muito de quebrar meus brinquedos. Mas como eu fazia, logo eu fazia outros e nós juntava de novo e ia brincar. Muita gente descobre o seu talento, ainda jovem, mas não tem ideia o quão importante é executar um talento. Em que momento você percebeu que aquilo que era apenas brincadeira poderia virar algo sério e profissional? Primeiro, como eu já te falei, né? É devido à ideia de estar fazendo os brinquedos, eu fui crescendo, né? E eu fui vendo a possibilidade de estar criando alguma peça mais utilitária, né? Sem deixar de fazer os brinquedos, que até hoje eu ainda faço brinquedos ainda. Mas isso aí demorou um pouco. Eu vim para passar a produzir as peças utilitárias mesmo, móveis, objetos de decoração, já na fase adulta. Esse intervalo aí de criança para adulto, eu fiquei... Foi onde eu fui andando mais um pouco, vendo algumas peças feitas com o talo, usando a casca, com móveis, essas coisas. E como eu já tinha criatividade, vindo de criança, aí eu vi a possibilidade de eu mesmo produzir também, né? E começar a comercializar. Aproximadamente quando eu tinha uns 17 a 18 anos, eu comecei a ver o lado profissional da coisa, né? Comecei a produzir móveis e peças, que até hoje eu estou aí na luta aí produzindo. Nós iremos conversar, Chagas, um pouco sobre valorização. Nós sabemos que cultura, artesanato, não é algo fácil de colocar no mercado. Infelizmente, muita gente ainda olha para um artesanato como algo sem valor, como algo pequeno e como algo fácil de fazer, onde nós sabemos que não é tão fácil, não é tão simples e só você sabe o quão valoroso é cada peça, por mais simples que você fabrique. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é: em algum momento alguém desacreditou do seu trabalho? E você também, em algum momento da sua vida, você olhou para si próprio e se sentiu desacreditado por si mesmo? Bem, Francisco, é assim, tanto na minha área de artesanato como eu acho que em qualquer outra área. Sempre vai ter aquelas pessoas que vai tentar lhe desmotivar, lhe colocar para baixo, dizer que não dá certo. E a gente tem que ter aquela consciência de que nada é fácil. No início é mais dificultoso ainda da gente enfrentar, mas até mesmo porque o artesanato é um dom, né, que a gente tem e em momento algum eu
partindo de mim, ouvindo isso de alguém que eu ouvi, sim. Eu ouvi no início, eu ouvi muito se referindo ao talo do Buriti, mas feito de talo de Buriti, aí é talo de Buriti. Você vai mexer com isso. Eu ouvi, sim, várias vezes, mas devido a ser um dom que eu tenho mesmo, e eu faço é por amor, eu vim pensar em requisição financeira já bem depois que eu estava apaixonado pelo que eu fazia. Por isso que isso aí, em momento algum, eu pensei em se sentir desmotivado em continuar. Quem vê o resultado já pronto não imagina o tamanho do percurso que foi para chegar até o resultado final. Não imagina as barreiras, não sabe as dificuldades, não imagina de fato o valor que tem cada peça, cada objeto preparado e produzido com muito amor. Nesse momento, Chagas, nós gostaríamos de saber em que momento da sua vida como artesão, qual foi o momento mais difícil trabalhando com artesanato e o que passou na sua cabeça no momento da maior crise que você enfrentou na sua vida. Bom, Francisco, como eu já te falei atrás um pouco aí, que uma das dificuldades foi no início, né? E teve outra dificuldade que eu acho que não foi sentida só por mim, foi por a humanidade toda, foi o tempo da pandemia. Foi um tempo muito difícil, passamos aí 2 anos sem ter uma feira de exposição, sem ter aonde comercializar as peças, e foi praticamente quase sem produzir financeiramente, né? Eu continuei produzindo, mas só para me distrair. Eu usei, graças a Deus, é um tempo que eu me testei muito dentro de casa, foi porque eu tenho essa arte e eu usei a meu favor, mas não financeiramente. Foi muito difícil esse tempo. Como tudo estava parado nessa época, né? E a gente estava preso dentro de casa, sem poder sair para comercializar as peças. Apenas parei e fiquei pensando. E continuei usando como uma terapia, como eu já te falei, né? E produzindo. Uma hora Deus vai libertar nós desse tempo ruim, vai passar e a gente vai voltar à normalidade. Graças a Deus passamos. Existe uma dúvida que todo mundo tem, mas poucas pessoas têm coragem de perguntar: hoje, realmente dá para viver do artesanato no município de Inhuma? Ou o artesanato é algo que é só lembrado vagamente em eventos ou quando tem uma feira de exposição, por exemplo? Bem, Francisco, como eu te falei anteriormente, infelizmente, devido ao lugar ser um lugar ainda é pequeno, é pouco visitado, como eu te falei, né? É usado como só um complemento de renda, né? Porque infelizmente não dá para a gente viver só da renda do artesanato. Aqui onde a gente mora, como eu já falei, né? É devido ao lugar que é pequeno também, eu não vou. A gente tem que ver o lugar onde mora, né? Sim. E em relação às feiras, ela ajuda muito. Mas nos intervalos que não tem as feiras, a gente vai vendendo, só que vende menos, né? Mas sempre a gente vai vendendo algumas pecinhas que vai dando para ir ajudando a comprar o leite das crianças. Levando em consideração, Chagas, que você começou muito jovem, ainda criança, como já foi relatado, você acha que os jovens de hoje estão perdendo o interesse pelo artesanato e pela cultura local? Com certeza, eu acredito que sim. É porque até bem, Francisco, essa questão de cultura, artesanato, tem que ter uma motivação, ou partindo de você, ou partindo de um órgão público, de alguma coisa para incentivar. Eu mesmo, como eu já te falei anteriormente, né, o meu incentivo foi a fabricação de brinquedos para brincar, né? Aí eu comecei a desenvolver, eu percebi que eu tinha esse dom, né, para a cultura, para artesanato. E aí os jovens de hoje em dia não têm essa motivação, nem de um lado e nem do outro, nem partindo de si e nem de outros órgãos que podem estar incentivando
a conhecer alguma coisa que eles têm dentro de si que eles não estão percebendo, né? E agora chegou o momento de te surpreender com a nossa pergunta. O que representa para você essa mesa, essas cadeiras às quais nós estamos sentados, esse painel e todos os objetos, utensílios fabricados pelas suas próprias mãos a partir do talo de Buriti? O que representa para você tudo isso? Francisco, aí é uma pergunta que você fez que é onde toca mesmo o coração do artesão, né? Porque você vê uma peça dessa, como você mencionou, não é simplesmente só uma peça. Ela tem uma identidade, ela tem minha digital, ela tem o meu amor. O sentimento é de orgulho, da minha criatividade, eu poder usar em minha própria casa, né, uma peça produzida por mim, que eu sei que eu posso olhar e dizer que foi eu que fiz e garantida. É um sentimento que eu não sei nem explicar, é de orgulho mesmo. Sobre preservação da espécie da palmeira buriti, que é uma espécie nativa da nossa região. O que você gostaria de falar sobre essa preservação e o que você tem feito para ajudar na conscientização da preservação desse bem tão importante aqui na nossa região? Bem, Francisco, é uma pergunta boa, viu? E muito importante, porque você sabe que a natureza vem sofrendo muitas agressões e a gente está vendo aqui em nossa região os brejos sendo muito agredidos. E eu tenho essa preocupação de eu estar sempre orientando o pessoal quando eu vejo algum brejo com gado dentro. Então, você sabe que o gado ele prejudica muito e vem sofrendo. E da minha parte, é isso aí. Eu venho sempre orientando e tenho cuidado na parte da extração do talo do buriti, que é a matéria-prima que eu uso, né, para fazer minhas peças. Eu tenho cuidado de eu estar sempre, eu faço sempre assim. É como eu colho verde, que é obrigado, tem que ser colhido verde, colocado para secar. Eu tenho o cuidado de estar extraindo, não com frequência. Eu tiro um ano numa palmeira, eu passo 1 ano, 2 para poder retirar de novo, para ela se recuperar bem e não atrapalhar o desenvolvimento dela. Hoje o nosso episódio do Pode em Casa falou com Chagas Artesanatos. Um homem, um pai, um amigo, um vizinho, que transforma aquilo que muitos pensam que não vale nada em objeto de arte. Hoje nós vimos que artesanato vai muito além de simples peças. Artesanato carrega história, identidade, carrega cultura, resistência e identidade. E o mais importante, o mais bonito em toda essa história é perceber que aquilo que muitos podem ignorar e jogar fora e até dizer que não vale nada, na mão da pessoa certa pode virar arte. Que essa história possa ter tocado o seu coração. Quero agradecer mais uma vez o meu convidado Chagas Artesanatos por abrir a porta da sua casa para mostrar essa história verdadeira e inspiradora. Pode em Casa, o podcast que mostra histórias reais de pessoas reais. Até a próxima, se Deus quiser.